Irmãos e irmãs, muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez, como queridos irmãos, nos encontrando, na casa de nosso Pai. As intenções desta Santa Missa, pelos aniversariantes João Vicente Filho, Arthur Santana de Paula, em louvor a Santa Dulce dos Pobres, ao Santo Padre Vítor, a Nossa Senhora das Graças, a Nossa Senhora Aparecida, Santo Expedito, Nossa Senhora do Desterro, pelo Anjo da Guarda, por Nossa Senhora do Bom Parto, por Nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os santos. Por intenção de um casal, por intenção de Eduardo Pereira, por uma intenção particular, e pelo sucesso da renovação de habilitação automotiva, pela recuperação da saúde de um casal, pela cura de um câncer, pela recuperação da saúde de Vicentina Roberta Machado, Fausta Teodoro Nunes de Souza, José Arthur Bernardes, Jorge Esteves Bernardes, Antonella Aparecida Vitória Marques, e pela recuperação da saúde de uma criança. Pelos nossos irmãos falecidos, Silvio Teodoro dos Reis, Maria Aparecida Reis, Flávio Lopes da Silva, José Orsi Neto, Henrique Munhoz, Jair Cândido Ferreira, Antônio Marquezine, Antônio Martinez Mateus, Jefferson Guimarães, Nelson Júlio Rocha, Sebastiana Esteves, Arthur Bernardes, Antônia Nazaré Rocha, João Jordão, Geralda Gonçalves, Geraldo Jordão, pelos falecidos da família Jordão e da família Vilela, Felipe Miguel de Oliveira, Paulo Tomás da Silva, Vita Conceição Gomes da Silva, Pedro Tomás da Silva, Ana Isolina da Silva, Nicésio da Silva, Iracema do Carmo Martins, Antônio Moacir Batista, Beatriz Alves, José dos Reis Rocha, Romeu da Silva Rocha, Carmélia Marques Rocha. Há 15 dias, falecimento de Vera Lúcia Pereira. Há 2 anos, Ione Ribeiro Pereira. Há 8 anos, Leonor Fernandes da Silva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Missa do 25º domingo do tempo comum, ano missionário, mês da Bíblia. Edificar o pilar da palavra. Abre a tua mão para teu irmão. A cada domingo, o Senhor, através da celebração, molda o nosso coração pela sua presença redentora nesta Assembleia Litúrgica. Hoje nós, os discípulos de Cristo, somos chamados mais uma vez à experiência da bondade do Senhor, que é sem limites, total e abraça toda criatura. Assim, agindo como o Senhor atua conosco, estaremos vivendo à altura do Evangelho, pelo qual edifica a nossa casa. Fiquemos de pé, com muita alegria, juntamente com o coral, vamos receber a equipe celebrativa.
noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Eucaristia. É com enorme alegria que os acolhemos, bem como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Irmãs e irmãos, cheios de esperança, dispostos a dar a nossa resposta ao chamado que Deus nos faz, nesse mês especialmente dedicado à Bíblia, vamos invocar a Santíssima Trindade cantando. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amadas irmãs, amados irmãos, a inveja é um sentimento horrível. Hoje vamos refletir um pouco sobre esta realidade da competição, da inveja e até da incompreensão do outro. No início desta celebração, vamos abrir o nosso coração a Deus. Não existe um ser humano perfeito, estamos sempre em processo de aperfeiçoamento. Por isso, reconheçamos nossas falhas, reconheçamos que somos necessitados da misericórdia de Deus, e Deus, como um Pai zeloso, sempre está disposto a nos perdoar, a abastecer o nosso coração de fé para sermos melhores. Por isso, peça a misericórdia do Senhor nesse instante. Veja aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Sentimentos negativos, competitivos, às vezes a maldade, intolerância. E vamos pedir ao Senhor que dê sempre a cada um de nós aquela fé tão forte, aquela fé no Cristo, aquela fé na vida, para sermos melhores no amor, melhores no relacionamento uns com os outros, melhores como filhos e filhas tão amados e queridos. Abertos, supliquemos ao Senhor. E
Senhor Deus, fonte da vida e da misericórdia, confiamos em Ti e sabemos o quanto zelas por cada um de nós, convidando-nos a vos seguir e a vos amar em nossos irmãos e irmãs. Por isso, perdoai-nos de nossas faltas e de tudo aquilo que nos impede de vos seguir e servir. Fortaleça-nos na fé e um dia nos conduz à vida eterna. Amém. Dá uma olhadinha em quem está do seu lado. A vida é maravilhosa. Ainda não podemos nos abraçar, ainda não podemos tocar nas mãos uns dos outros, por cautela nessa pandemia. Mas podemos sim rezar uns pelos outros, nos alegrar uns com os outros, espalhar sorrisos, espalhar esperanças e reconhecer na vida uns dos outros o quanto Deus é bondoso, nunca desiste de nós. Por isso, cientes dessa bondade de Deus e que Ele está presente nesse irmão que está aí do seu lado e está presente também na sua vida, vamos alegres cantar, louvando ao Senhor pela vida, louvando a Deus pelas maravilhas que realiza entre nós, louvando a Deus por ser esse Pai zeloso, amoroso, que nos dá Jesus como Salvador. Alegres e esperançosos, cantemos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Beleza do que temos, Deus no coração. Todo canta, Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo que nos une pelo amor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Unidade pra vivermos como irmãos, nossos olhos todos juntos caminhando sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem como nós. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Jesus Cristo é a alegria, Jesus Cristo é o Senhor, da vitória sobre a morte, deu a todos o penhor. Venceremos as tristezas, venceremos o temor, louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Oremos. Rezamos agradecidos a Deus pelo aniversário de João Vicente Filho, Arthur Santana de Paula, pedindo a Deus que possa abençoá-los. Rezando ainda por todas as famílias, por todas as pessoas que nos confiaram seus pedidos de oração. Rezando ainda por nossos irmãos e irmãs falecidos. 2 anos de Ione Ribeiro Pereira, 8 anos de Leonor Fernandes da Silva, 15 dias de Vera Lúcia Pereira. Rezando ainda por todos os enfermos, pedindo a Deus que possa ajudá-los a restabelecerem-se. Rezando por todas as pessoas que estão com Covid, pedindo a Deus que as ajude a restabelecer-se. Enfim, apresentando ainda a Deus todas as intenções que trazemos em nosso coração. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com alegria aclamemos ao Santo Evangelho.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como uma história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paguem-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem os pagamentos, começaram a resmungar contra o patrão. Este último trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós? Que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a eles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas irmãs, estimados irmãos, ao ouvirmos esta palavra hoje, podemos às vezes fazer duas avaliações desse patrão. A primeira, a visão de uma pessoa que foi um pouco restrita, injusto, pagando a mesma quantidade a todos. Mas ao mesmo tempo podemos pensar de uma outra forma. Ele simplesmente quis ajudar aqueles que ainda não haviam conseguido absolutamente nada. Mas de todas as formas, realmente tudo leva a crer, nesse segundo ponto. Mas o que Jesus quis nos mostrar não é só a figura do patrão. O que ele evidencia muito é justamente na ação daqueles primeiros funcionários, naqueles primeiros colaboradores que estiveram ali. Todos foram combinados, Aqueles primeiros que foram contratados de madrugada receberiam uma moeda. Tudo certo. Chega no final do dia, o que eles receberam? Receberam o quê? Uma moeda. Ou seja, o que foi combinado foi cumprido. Não é isso? Só que o patrão saiu em outros momentos para chamar. Ele saiu às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e incrivelmente às 5 horas da tarde. Para quem trabalha até às 18 horas, ou seja, os últimos trabalharam apenas 1 hora. Mas na hora de receber,
eles receberam a mesma quantidade. Bom, e é aí que mora justamente a inveja e a intolerância com o outro. Aqueles que trabalharam o dia todo começaram a questionar: mas deveríamos receber mais? Trabalhamos o dia todo, por que não receber mais? Por que esses últimos, trabalhando 1 hora apenas, ganharam a mesma coisa que nós que aguentamos o dia todo? E nisso avaliamos o seguinte: as pessoas muitas vezes não olham para aquilo que têm e nem para aquilo que são. Às vezes a competitividade fala muito alto, olham para aquilo que os outros têm, que os outros fazem, aquilo que os outros direcionam, e às vezes vem aquela sensação de inveja. Por que esse último trabalhou 1 hora só? Eu queria ter trabalhado 1 hora só para ganhar uma moeda, não precisava de eu passar aqui o dia todo suando, sacrificando para receber a mesma quantidade. E essa situação, ela se torna frequente. Jesus atenta a todos os seus discípulos para esta questão: há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. E tomar cuidado com a inveja, com a competição. Se olharmos hoje, esse mesmo evangelho se repete, essa parábola de Jesus se repete em nossa história. Quantas pessoas competindo severamente umas com as outras? Vamos começar na realidade de um casal. Tem lá seus filhos. Quanta competição para ver quem, às vezes, tem mais paciência, ou de certo modo, quem consegue lidar melhor com os problemas de casa. Quanta competição na esfera familiar para ver quem é mais querido, quem não é. Às vezes é uma competição que o próprio casal não enxerga, mas que existe. Quanta intolerância um com o outro dentro de casa. Às vezes o casal vive ali uma luta frenética, sem enxergar que estão competindo às vezes para ver quem faz mais, competindo às vezes para avaliar quem tem mais atenção dos filhos, enfim, uma competição desenfreada. Quem ganha com isso? Ninguém. Os dois só perdem. A família se desestrutura. Por isso, na vida conjugal não deve haver competições, não deve haver inveja, quem faz mais, quem faz menos. E às vezes se joga muito na cara um do outro: eu fiz tanta coisa e você não fez nada. Ou, nossa, eu já faço tanto, por que você não faz alguma coisa? Quantas vezes na vida conjugal essas cobranças, essa competição levam o casal a se frustrar, a criar sentimentos negativos um com o outro. E às vezes na relação com os filhos, quantos filhos querendo ter mais atenção dos pais? Às vezes a criança é capaz de fazer coisas assim, escabrosas, para ver se tem mais atenção que os irmãos. A competição muito acirrada. Com vizinhos, às vezes o vizinho compra um carro novo, e aí a pessoa vai lá e fala: nossa, eu tenho que comprar um carro novo também. Onde se viu? Se o fulano comprou, eu também vou ter que comprar. Vai lá, enterra numa dívida de não sei quantos meses, para simplesmente desfilar e falar: meu carro é melhor que o teu. Oh, coisa dura, hora de pagar aquele boleto no final do mês que a porca torce o rabo. Mas está lá, está competindo, está desfilando. Quanta competição! E isso às vezes vai culminando na fragilidade da pessoa. De tanto competir, ela vai perdendo a sua essência, ela vai olhando para os outros e esquece de olhar para dentro. Quem ela é? O que realmente é importante na sua vida? A competição pelos sentimentos, a competição pela atenção, a competição pelo material, ou aquilo que ela constrói ao longo da vida dela? Se você olhar para a sua vida hoje e perguntar o que você tem construído na sua história, na sua vida, qual resposta você daria? Será que cairíamos nessa mesma parábola de Jesus? Ou será que temos feito algo diferente? Vivido de uma forma diferente? O que temos feito? Será que a caridade, aquela sensação boa de contentamento com a alegria do outro, tem sido constante na sua vida? Sabe aquela pessoa que às vezes você tem dificuldade de relacionamento? Imagina ela.
Quando ela consegue uma coisa que você não tem, qual a tua reação? De dizer, nossa, graças a Deus, né? Que coisa boa, que maravilha que essa pessoa conseguiu isso. Ou você já olha com desdém e fala, por que ela conseguiu isso? Qual a sua atitude? Jesus no Evangelho de hoje nos motiva a termos serenidade, a sermos como aquele patrão, que independente do momento, somos capazes de acolher, somos capazes de transmitir uns aos outros serenidade, de não guardarmos em nós aquele orgulho, aquela competitividade desenfreada. E isso não é só numa realidade familiar, de trabalho, de relacionamento interpessoal, pode acontecer dentro da igreja, pode acontecer também numa comunidade, às vezes a competição entre membros, pode acontecer isso. Por isso que lá atrás, Jesus conta essa parábola a seus discípulos. Interessante que Jesus já contemplava ali aquela competição existente entre os discípulos. O que ides conversando pelo caminho? E eles ficaram quietos. Por quê que ficaram calados? No caminho eles conversavam quem deles era o maior, por ter proximidade com Jesus. Então a vergonha tomou conta deles, e eles se silenciaram. Então Jesus, ele, na sua pedagogia de ensinamento, ele vem nos trazendo isso. Sejamos mais acolhedores, ao invés de ficarmos olhando uns para os outros, competindo, quem pode mais, quem tem mais força, quem é capaz, que façamos o nosso melhor, porque somos filhos e filhas de Deus. Nos contentemos com quem somos e olhemos uns para os outros com um olhar de ternura e misericórdia. A nossa humanidade está muito carente disso. Em meio a tanta frenesia, em tanto corre-corre, em tanta agitação, às vezes as pessoas acabam se perdendo no pouco. Se perdem, simplesmente se deixam levar no automatismo, porque o mundo está embalado dessa forma. Meus irmãos, Jesus nos convida a sermos mais dóceis, contentando-nos uns com os outros e a vivendo aquilo que é essencial, a nossa comunhão de fé. Portanto, peçamos nesta Santa Eucaristia forças, compreensão, sabedoria, discernimento, para não vivermos de competição ou principalmente de inveja, mas que vivamos sim na comunhão de filhos e filhas de Deus, contentando-nos com a graça que Deus nos dá, contentando-nos com as bênçãos que recebemos todos os dias e sendo gratos a Deus por nos convidar a seguir seus passos. Independente da hora que Ele nos chama, se nos chamou ao meio-dia, se nos chamou às 3 da tarde, se nos chamou às 9 da manhã ou de madrugada, não importa, Deus nos chama. Que atentos ao seu chamado digamos, sim Senhor, aqui estou para servi-lo. Que Deus nos abençoe nessa missão e nos ajude sempre a vivermos este contentamento, esta serenidade, felicidade de filhos e filhas chamados a construir um mundo melhor. Que Deus nos guarde e nos proteja hoje e sempre. Amém. Vamos nesse instante ficar em pé. O que pode ser melhor na sua vida? Sua forma de se relacionar com seu esposo, esposa, filho ou filha. Talvez a sua forma de compreender a ação de Deus em nosso meio. O que poderia ser melhorado? Deus te convida, te chama. Abra-se ao chamado dele, responda com entusiasmo. Por isso, dispostos a ouvir e responder a Deus, rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hoje somos chamados a buscar e a invocar o Senhor enquanto está perto. Portanto, façamos nossas preces cheios de fé e confiança, dizendo: dai-nos de vossa bondade e misericórdia, Senhor. Todos: dai-nos de vossa bondade e misericórdia, Senhor. Rezemos para que o Senhor possa dissipar do coração humano a inveja, o egoísmo e tudo que aprisiona a capacidade de amar e servir com generosidade e alegria a vós e ao próximo. Rezemos. Dai-nos de vossa bondade e misericórdia, ó Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia e ternura a todos aqueles que passam por necessidades e dificuldades, a fim de que, reconhecendo vossa bondade, sintam sempre vossa presença fiel. Rezemos. Dai-nos de vossa bondade e misericórdia, ó Senhor. Fecundai, Senhor, com vossa palavra o nosso coração e nossa comunidade, para construirmos a comunhão de vida convosco e com os irmãos e irmãs. Rezemos. Dai-nos de vossa bondade e misericórdia, ó Senhor. Faça nesse instante seu pedido a Deus. Diante daquilo que refletimos, apresente ao Senhor seu pedido de maior serenidade, de compreender o que é essencial. Peça forças, peça ao Senhor que te dê sabedoria, o discernimento, que te motive na fé. Deus de ternura e de bondade, ouvi nossos pedidos que confiantes vos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Enquanto cantamos, coloquemos no altar do Senhor nossos dons, nossas oferendas. Coloquemos no altar do Senhor nosso sincero desejo de viver esta abertura, de sermos mais compreensivos, de sermos acolhedores uns com os outros. Queremos
Orai, irmãs e irmãos, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai, que é todo amoroso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas de vossos filhos e filhas, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai todo amoroso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumento de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa, que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que o vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos: santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus amigos, dizendo: Tomai, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. De amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Irmãs e irmãos, e tudo isto é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Ele nos conserva em comunhão com todos os cristãos e cristãs espalhados pelo mundo, junto ao Papa Francisco, com todos aqueles de coração sincero que vos buscam servir e amar todo o povo que conquistastes. Fazei de vossa igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Assim, como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em comunhão com a Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E estendendo a nossa mão direita em direção ao Cristo Eucarístico, vamos nos oferecer com Jesus ao Pai, dispostos a cada dia a vivenciar a nossa vocação de cristãos, independente se fomos chamados precocemente, ou 9 da manhã, meio-dia, conforme vimos na parábola no Evangelho de hoje, ou até às 17 horas, não importa, mas chamados ao seguimento do Cristo, que respondamos com entusiasmo e tenhamos em nós a docilidade, o acolhimento, o discernimento, e juntos digamos: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai todo amoroso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Somos membros de uma única e mesma família, por isso, dispostos a fazer acontecer o que Jesus nos propõe no Evangelho de hoje, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, olhando com mais docilidade uns para os outros e compreendendo o que é essencial, vamos juntos rezar, cantando a oração que o Senhor nos ensinou.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Irmãs e irmãos, eis aquele que nos convida a seguir seus passos, aquele que não julga, não condena, mas aquele que acolhe com misericórdia, aquele que ama de modo imensurável. Eis aqui Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Peçamos as bênçãos de Deus sobre os pãezinhos que serão distribuídos às crianças. Abençoai, Senhor, esses pãezinhos e todas as crianças que deles os receberem, para que sejam fortalecidos na fé, vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perfeição.
Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Jesus e nossa, Rogai por nós. O que podemos levar conosco desta santa celebração de hoje? Primeiro, não competirmos ou cultivarmos inveja ou qualquer tipo de sentimento, de rancor uns com os outros, de indiferença. Olhemos para aquilo que somos e nos contentemos com as graças que Deus derrama sobre nós e lutemos para que nossa vida seja melhor, não por competição, mas porque Deus nos convida a dar passos. Segundo, que possamos superar todas as adversidades tendo mais paciência uns com os outros e sermos mais acolhedores. A acolhida realmente é a missão do cristão, alicerçado na palavra de Deus, que sejamos assim, dóceis, acolhedores uns com os outros, e que ao longo desta semana possamos nos exercitar mais em ouvir essa palavra e vivê-la com alegria na vida uns dos outros, não fazendo julgamentos e muito menos apontamentos uns com os outros, mas que o amor realmente seja a lição máxima que nos exercitamos. Peçamos a Deus que nos ilumine, que nos fortaleça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre todos nós as bênçãos do Deus Todo-Amoroso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegre, cheios de esperança, permaneçamos na paz do Senhor e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Nós teremos em outubro, se não me falha a memória, 24 de outubro, a pizza solidária. Então, na próxima semana eu creio, as equipes já estarão recebendo os ingressos. Essa pizza solidária, além de ter o cunho de nos ajudar no custeio do aluguel, nós também teremos uma meta diferente para essa. Será a aquisição de uma nova mesa de som. Se vocês ouvirem durante a missa, até quem nos acompanha de casa percebe muito claramente isso. Vez ou outra uns rajados, já mostrando alguns probleminhas que a gente está tendo. Então pretendemos, com essa pizza solidária, fazer a aquisição de uma nova mesa de som. Então contamos com o empenho de todos, para que isso seja possível. Amados irmãos e irmãs, um abraço caloroso a todos vocês, os votos de uma excelente e abençoada semana.